Começar a gravar a aula. Apagar esse lembrete que eu deixei aqui para gravar. Então, o tema de hoje, né, polarização e matriz de Jones, a princípio. Compartilhar a tela aqui. Tinha alguma questão que a gente tinha que resolver antes disso? Assim, o trabalho a gente está definindo ainda. Eu não conferi hoje ainda, mas ontem eu vi que tinha pouca gente que tinha definido ou me mandado o tema do trabalho. Vocês querem falar alguma coisa? A coisa está caminhando? Eu não tenho tanta urgência quanto vocês, né? A urgência maior de definir isso é de vocês mesmos, para ter mais tempo para fazer o trabalho. Mas ok, então sim, não podemos demorar demais, não. No máximo, semana que vem, a gente bate o martelo. Tá? Se vocês não resolverem, aí eu distribuo os temas por sorteio, ok? Professor, eu estou assim, ainda para conversar com a Mirella e o Matheus, mas essa semana está meio caótico, porque tem um monte de trabalho que eu tenho que entregar essa semana e tal. Acho que várias pessoas estão assim. O Então, nosso estado natural é o estado de caos. Né? Não, eu sei, essa definição envolve, desculpa, Giovana, essa definição envolve uma negociação, né? Envolve pensar um pouco, então estou com muita pressa, não. Só não podemos deixar para resolver isso no último minuto, né? No último minuto do segundo tempo da partida. Não, pode deixar. Acho que vai estar resolvido em breve. Tá bom, tá bom. Então, por enquanto, não estou preocupado com isso, não. Semana que vem eu começo a me preocupar. Na quinta-feira que vem eu me preocupo seriamente. Mas vamos lá, então. Quero compartilhar a tela aqui. Ok, então, polarização e matrizes de Jones. Né? Vamos começar a rabiscar aqui do lado. Antes, né, vão lembrar de que a gente fez. Né? Eu gosto sempre de dar uma revisão do que a gente fez para trás, para a gente se situar de novo. Né? Mesmo que a aula tenha sido terça-feira, a gente não lembra. A gente viu que luz, né, que é o nosso tema de estudo aqui, nós estamos tratando como uma onda eletromagnética, em que o campo elétrico e o campo magnético podem ser escritos por essas expressões aqui, né? Funções harmônicas. É uma solução onda harmônica plana, uma solução da equação de onda, e, na verdade, a gente pode escrever sempre a nossa onda, a nossa luz eletromagnética, como uma superposição de soluções desse tipo. A outra observação é que eu estou chamando aqui de campo magnético, é o vetor H. Né? É o tradicional quando a gente está tratando de luz, por razões que a gente já discutiu. Tanto o campo elétrico aqui quanto o campo magnético, né, eles podem ser complexos. Eu estou usando a notação complexa aqui. Então, na verdade, eu deveria indicar, né, que esse campo elétrico aqui pode ser complexo. Né? E o E0 e o H0, ele é complexo, né? Tem um exponencial complexo aqui, mas o E0 e o H0 podem ser complexos também. Então, esse tio que eu estou colocando aqui indica que a grandeza é complexa, né? E o que interessa para a gente é a parte real dessas expressões. Né? Facilita a gente a fazer, facilita os nossos cálculos matemáticos, usar essa notação complexa, mas no final das contas, o que eu quero, o campo elétrico que eu quero, o campo magnético que eu quero, são a parte real dessas expressões aqui. Posso fazer as contas à vontade, né? E no final eu tiro a parte real. A gente viu também na aula passada, né, que numa onda eletromagnética como essa, o campo elétrico é sempre perpendicular ao campo magnético, no caso em que eu estou em um meio homogêneo, linear, isotrópico, né? Tem essas aproximações. E todos os dois, né, o campo elétrico e o magnético, são perpendiculares entre si, e eles são perpendiculares à direção de propagação também, que é a direção dada pelo vetor K. Né? Tanto o campo elétrico quanto o campo magnético são perpendiculares a K. K e H formam
trio, né? Assim, uma triade, né? Que a gente chama isso, assim, mutuamente perpendiculares entre si. A gente definiu na aula passada um vetor de Poynting, que foi definido por isso aqui, né? O vetor de Poynting é um vetor muito importante. Definimos o vetor de Poynting. Ele é o vetor que descreve a propagação da onda eletromagnética, a propagação da luz. A direção dele é a direção de K, é a direção de propagação, né? Perpendicular a E e H. Ele, por definição, é um produto vetorial entre o campo elétrico e o campo magnético. E o modo dele é a densidade de fluxo de energia. Esse vetor é o vetor densidade de fluxo de energia eletromagnética. O módulo do vetor de Poynting, o módulo de S, é energia por unidade de área, né, que cruza a unidade de área, energia por unidade de tempo, que cruza a unidade de área perpendicular à direção de propagação de S. Não? Agora, esse campo elétrico, esse campo magnético, eles oscilam no tempo, né, com uma frequência muito alta. Normalmente, a gente está interessado em luz visível. Luz está, onda eletromagnética na faixa do visível. São frequências, são ômegas da ordem de 10 a 14 Hz. Né? 10 a 14 Hz, assim, só o 10 a 14, a gente já fala assim, isso é muito, né? 10 a 14. Mas já vamos ver que se isso é muito ou muito. Então, o que interessa para a gente, em geral, é a média temporal do vetor de Poynting. A média eu estou indicando por esse bracket aqui, né? Esses parênteses assim, em ângulo. A média de S vai dar uma média de cosseno ao quadrado, né? Ou de seno ao quadrado, tanto faz. Né? Vamos tirar a média dessas expressões aqui. Eu vou ficar com E0, produto vetorial com H0, e a média do cosseno ao quadrado, ou do seno ao quadrado, dá meio. Então, a média é simplesmente meio, a média de S é simplesmente meio de E0 H0. Falando aqui, eu pensei nisso assim, como é que eu sei que isso aí que é importante em geral? Por que eu estou falando que 10 a 14 Hz é uma frequência grande? Grande depende da situação, né? Vamos pensar assim, se eu estou olhando para um feixe de luz, o meu olho está integrando, né, no tempo. O que eu vejo é uma integral no tempo das ondas que estão chegando no meu olho. E essa integral no tempo, o DT, que é feita integral, né, a diferencial de TV é feita integral, é o que eu vou chamar de resolução temporal do olho. O intervalo de tempo em que o olho consegue distinguir duas imagens semelhantes, duas imagens diferentes. Né? Eu consigo ver que a imagem mudou. Quem quer chutar um valor para isso? Qual que é a resolução temporal do olho humano? Mais ou menos, é claro. Assim. 1 minuto? Eu só consigo ver que a imagem mudou 1 minuto depois? Se ela mudar um intervalo de tempo menor do que 1 minuto, eu não vejo? Não, né? Deve ser mais rápido que isso o olho. Chuta aí, alguém chuta um valor. Eu chutaria 1/10 de segundo. 1/10 de segundo. Alguém quer dar todo mundo acha razoável ou quer chutar algum número? Eu acho que eu já ouvi falar que jogador de futebol de elite é 0, eles pensam mais. Não, é negócio de pensar, 0,2 segundos. Não, pensar é tempo de reação. Eu quero saber o tempo que você distingue que uma imagem mudou da outra. Uma imagem mudou. Pensa em filme, né? Nanosegundos. Nanosegundos? Não sei, porque quando... Nanosegundos até décimo de segundo. Décimo de segundo é 0,1 segundo. Está mais perto de 0,1 segundo, mas eu acho que é mais rápido que isso. Você quer ver um jeito da gente pensar o que é? Vocês sabem como que é feito um filme, né? Se você quiser fazer um filme, você pode fabricar um filme. Você passa uma sucessão de fotos de um jeito muito rápido. Os GIFs são feitos assim, naqueles arquivinhos de GIF, uma sequência de imagens, uma um pouco diferente da outra, né?
Desenho animado, você pode fazer um desenho animado, você desenha um bonequinho assim, depois assim, depois assim, depois assim, e passa as imagens muito rápido. Quanto que é muito rápido? 0,1 segundo, acho que dá para você ver, dá para você perceber. Eu diria que é mais perto de 1 milissegundo, é o meu chute. Mas vamos botar aqui que é 0,1 milissegundo. Tá? Imagina que o tempo de resolução do olho é 0,1 milissegundos, 10 a menos 4 segundos. Se é 10, isso aí é bem rápido mesmo, né? 10 a menos 4 segundos. Então, em 10 a menos 4 segundos, quantos ciclos da onda eletromagnética, que tem frequência de 10 a 14 Hz, eu vou ver? Vou ver 10 a 10 ciclos. Não tem chance de eu enxergar essa variação rápida. Na verdade, assim, o detetor mais rápido que eu conheço, assim, olho humano é um detetor óptico fantástico, né? Em termos de sensibilidade, intensidade, etc. Mas, é claro, a gente tem... na verdade, ele é insuperável, o olho é insuperável em termos de versatilidade, da quantidade de coisas que ele consegue fazer. Mas se eu quiser um detetor rápido, o que me interessa é um detetor rápido, eu consigo fazer um. Né? Quer dizer, eu não, mas eu sei como que faz. O detetor mais rápido que eu conheço, uns detectores, umas coisas que chamam Streak Camera, ou esses detectores que são chamados de APD, né? Avalanche Photodetector, um detetor um detetor de luz por diodo de avalanche. Esses detetores conseguem resoluções da ordem de várias dezenas, talvez centenas de picosegundos. Pico é 10 a menos 12. Então, vou colocar aí que o detetor mais rápido que a gente conseguiria comprar no mercado hoje tem uma resolução de 10 a menos 11 segundos. Isso é muito rápido. Mesmo para esse detetor, né, em 10 a menos 11 segundos, para uma luz de 10 a 14 Hz de frequência, né, eu vou ver 1000 ciclos de oscilação. Tá? Então, assim, detectar o valor instantâneo do vetor de point está para acontecer ainda. Tá? O que a gente vê é uma média. Tá? É essa média de cá. Uma média que a gente pode escrever também, um outro jeito que a gente escreveu, essa média é assim, ó. Em termos da intensidade ou irradiância, né? Eu preferi escrever, na aula passada eu defini um nome para esse vetor unitário aqui. Esse aqui é o vetor K, né? O vetor de propagação da onda, dividido pelo módulo dele, que dá um vetor de módulo 1. Eu falei, vamos chamar isso aqui de N chapéu, mas é uma notação ruim, né? É a notação que acho que está no Faules, foi de lá que eu tirei isso. Uma notação ruim porque N é o índice de refração, e eles aparecem nas mesmas expressões, né? Porque essa intensidade aqui, eu posso escrever ela assim, ó. Onde N, que está aparecendo aqui, é o índice de refração. Então, eu preferi deixar esse vetor que indica a direção do vetor de Point em termos de vetor K dividido pelo módulo dele. E I, que é chamado de intensidade ou irradiância, eu chamo de intensidade, mas já fui criticado muitas vezes. Não, você está usando o termo errado, isso aí é irradiância. E já fui criticado o contrário também. Aí começa a usar o termo irradiância, aí vem alguém e fala assim, pô, deixa de ser chato, isso aí é intensidade, estou chamando de irradiância. Depende do jeito que você define as coisas. Tá? O nome não importa, o que importa é a grandeza, que é isso aqui. Tá? É meio, né, que vem lá da média temporal, N, que é o índice de refração, Z0 é o que a gente definiu também na aula passada, é a impedância do espaço livre, que é a raiz de μ0 sobre ε0, né, da permissividade magnética e a permissividade elétrica. Isso aí tem um valor de aproximadamente 377 ohms, nada mágico sobre esse número, tá? É simplesmente um número. Tá? Eu coloquei essa intensidade aqui em termos só do E0, né, porque existe uma relação que a gente achou na aula passada também entre o módulo do campo elétrico e o módulo do campo magnético. O módulo do campo magnético, não,
H0 pode ser escrita como E0 vezes o índice de refração. Isso aqui é o campo magnético no meio de índice de refração N, né? Ele é dado por E0, que é o módulo do campo elétrico naquele mesmo meio, dividido por Z0. O que mostra uma coisa que eu chamei a atenção na aula passada também, né? Que é quando aumenta o índice de refração, a importância relativa do H0 aumenta. Não? É um dado interessante aqui. Muito bem, mas então, isso é uma revisão geral do onde é que a gente está no momento. Vamos começar com coisas novas, né? Vamos voltar lá naquelas equações para o campo elétrico, para o campo magnético, nas expressões que a gente tem para o campo elétrico e para o campo magnético. Vou copiar e colar aqui de novo. Que são isso aqui. Eu vou deixar assim, porque eu vou falar, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, né? Se o E0 e H0 aqui, nessas expressões aí, são reais, bom, então aqui assim, né? Esse aqui, eu vou colocar um tio em E e H, porque eles, sim, são complexos, porque eles estão dependendo de uma coisa complexa, né? Ok. Agora que eu vi o chat aqui, a Mirella tinha protestado lá com bem menos de 1/10 segundo, e o Matheus justificou. 1/10 segundo é o tempo que a gente leva para distinguir ondas sonoras. É verdade. Assim, o ouvido tem uma resolução temporal menor do que o olho, né? Bom, ondas de som tem uma frequência bem menor que ondas luminosas, né, do que luz, né? Tudo bem. Até jogador de ping-pong, eu acho que eles usam o som mais da bola do que a própria visão. Será? Que é mais fácil. Ele consegue ver, porque ele tem que ver de onde que a bola está vindo, né? Eles conseguem fazer uma... É muito treino isso, mas eles fazem uma análise de... Você pode até apagar a luz na hora que eles estão batendo bola, que só pelo batido da bola eles conseguem. Tem uma matéria disso. É o truco, cara. Não, tem uma matéria disso no Esporte Espetacular. Não sei se tem validade científica, né? Mas é interessante. O pessoal fala muito, né? Mas na prática não sei. Bom, como eu não sou muito bom... É porque é mais fácil interpretar o som, igual você falou, do que o olho. É mais fácil o cérebro interpretar, por isso que é mais rápido. Tem um negócio assim. A direção do... Bom, não sei. Ok, mas aqui, então, no caso nosso aqui da luz, assim que eu estava falando, né, se o E0 e H0 são reais e constantes, se eles não mudam no tempo, a gente diz que essa onda aqui é linearmente polarizada. Vamos chamar de polarização linear. Ou seja, a direção... Não, E0 e H0 têm o mesmo módulo, né? Eles são a amplitude do campo elétrico. Quer dizer, deixa eu me corrigir aqui, eu não estou querendo dizer que E0 tem a mesma amplitude de H0, não. São bichos diferentes, né? Tem as unidades diferentes. Quer dizer assim, E0 tem uma amplitude constante. H0 também tem uma outra amplitude lá, constante. Eles são amplitude, um módulo constante. Eles são amplitude do campo elétrico e do campo magnético, respectivamente. Mas se eles são constantes, são reais, né? Então, e constantes, eles não mudam no tempo, não estão sempre na mesma direção, a gente diz que essa onda aí tem polarização linear. Ela é linearmente polarizada. Por convenção, a direção da polarização linear é a direção de E. A direção de E, isso é simplesmente uma convenção, né? É a chamada direção de polarização. Tem uma razão para isso, né? Que, em geral, os efeitos práticos, os efeitos que a gente observa devido à presença do campo elétrico na onda são mais importantes que os efeitos devidos à presença do campo magnético. A força que o campo elétrico faz sobre partículas carregadas é maior do que a força que o campo magnético faz. Mais ou menos. Essa é a razão por trás dessa convenção. Bom, mas então, a direção do campo elétrico, então, é a direção da luz, da polarização da luz.
a luz emitida por um único átomo, se eu tiver só um átomo e ele está emitindo luz, esse átomo eu posso considerar como um dipolo oscilante, né? E aí ele está emitindo luz. Essa luz é sempre linearmente polarizada. Na verdade, assim, a luz emitida por um dipolo oscilante, quem viu Eletromagnetismo 2, talvez lembre, a gente estudou lá em Eletromagnetismo 2, luz emitida, a radiação, né? Radiação, ou seja, onda eletromagnética emitida por um dipolo oscilante. Vou colocar as expressões aqui do campo elétrico e do campo magnético. A radiação emitida por um dipolo elétrico, tá? Que é o que emite radiação maior intensidade, oscilante. Um dipolo que está fazendo um movimento harmônico. O campo elétrico e o campo magnético desse dipolo oscilante é uma coisa assim, ó, o campo elétrico é uma constante, C aqui é uma constante, ômega é a frequência angular, né, que aparece aqui ao quadrado. Ele tem uma dependência que θ e r aqui são as coordenadas esféricas, né, em relação ao eixo do dipolo. O eixo do dipolo está na direção z, θ é o ângulo medido a partir da direção do eixo do dipolo, né? Esse R aqui é a distância ao eixo do dipolo. Meu dipolo está na origem. Então, ele tem essa dependência harmônica, né, da radiação, um campo elétrico, de uma onda eletromagnética. Então, ele oscila, né, no tempo, no espaço. Tem essa dependência em seno de θ e 1 sobre R. É uma onda esférica, né? O dipolo está aqui no centro da esfera e está emitindo, a princípio, em todas as direções. O campo magnético tem uma forma similar. É uma outra constante, claro, né? D, né? Que está relacionada com essa constante C, como a gente sabe, mas também varia com o quadrado da frequência, varia com o seno de θ sobre R, né? E tem essa dependência harmônica aqui no tempo e na distância origem. É uma onda esférica, ela só depende da distância, né? E ela cai, a intensidade cai, né? O módulo do campo eletromagnético cai com 1 sobre R, cai com a distância. A intensidade da radiação emitida vai depender de quê? A intensidade que é proporcional ao campo elétrico ao quadrado, né? Como a gente viu, acabou de ver ali atrás, a intensidade é proporcional a E ao quadrado. Então, ela vai ser proporcional a ômega, a quarta potência, tá? E tem essa dependência aqui em seno ao quadrado de θ sobre R ao quadrado. Seno ao quadrado de θ sobre R ao quadrado. Tem uma figura que eu vou copiar aqui do Griffiths, que não é assim, uma figura magnífica, não, mas dá uma ideia da cara dessa radiação de um dipolo oscilante. Vamos botar ela na próxima página? Senão eu vou ter que colocar muito pequenininha aqui. Ó. Então, isso aqui é a intensidade da radiação emitida por um dipolo. Intensidade da radiação. Esse gráfico aqui está representando o seguinte: o eixo do dipolo está aqui, né? Isso aqui é o eixo do dipolo, a direção do eixo do dipolo. O dipolo está oscilando nessa direção aqui, que é a direção Z. Não? Então, estou representando que a intensidade está caindo com a distância R e a maior parte da luz, lembra daquela dependência em seno ao quadrado de θ, né? A maior parte da radiação é emitida perpendicularmente à direção de oscilação do dipolo. Por que eu estou falando isso? Não, eu estou falando da luz emitida por um único átomo. Então, essa luz é aproximadamente polarizada. O campo elétrico dela, vou ter que voltar atrás aqui, o campo elétrico dela está na direção θ-chapéu. E o campo magnético está na direção φ-chapéu, perpendiculares entre si e perpendiculares à direção de propagação da onda, que é a direção R-chapéu, né? É a direção do vetor K. Então, se eu olhar a radiação que vem aqui, a radiação com maior intensidade, né, emitida pelo dipolo, ela vem aqui na direção θ-chapéu, né, o θ a 90 graus, né,
perpendicular ao eixo do dipolo, aqui que vem a radiação com maior intensidade, e ela tem polarização nessa direção, perpendicular à direção. A luz é polarizada, né? No entanto, assim, a luz, vou chamar de natural, né? Luz natural, luz que vem do céu, a luz do sol, a luz de uma lâmpada comum, ela não é polarizada. Normalmente, a luz não é polarizada. Ela não tem uma direção de oscilação do campo elétrico fixa. Por quê? Simplesmente porque ela é emitida por um grande número de átomos. Aí a gente volta ao tempo de integração do olho, né? Dentro da resolução temporal do olho, a luz que você vê é emitida por um número gigantesco de átomos. Dá para fazer essa conta também, mais ou menos, né? É claro que depende da intensidade da luz que você está olhando, da cor da luz, né? Não só da intensidade, mas também da cor da luz. Mas vocês podem fazer essa conta aí, vou deixar para vocês pensarem como fazer. Dentro do tempo de integração do olho, vamos supor que seja um olho muito rápido aí, que resolve imagens em 10 a menos 4 segundos, né? Eu estou vendo luz emitida por quantos dipolos oscilantes? Uma luz bem fraquinha, de 1 watt, né? 1 joule por segundo por metro quadrado. Pode pegar 1 joule só que está chegando no meu olho recebe 1 watt da luz, calcula assim, quantos... Pode fazer calculando o número de fótons que você recebe no olho, né, a cada 10 a menos 4 segundos. É um número grande, vai dar um número aí, eu vou chutar aqui, da ordem de 10 a 18. Claro, depende da intensidade, depende da cor da luz, né? Mas é um número grande, são muitos átomos emitindo ao mesmo tempo, cada um numa polarização ligeiramente diferente. Por isso que a luz natural que a gente vê é não polarizada, né? É porque é luz que vem de muitos átomos, né? Essa dependência, posso aproveitar para falar aqui, já que eu mostrei essas expressões, né? Essa dependência aqui que a gente está vendo, essa dependência que a gente vê em ômega a quarta, né? Na intensidade da luz, né? Da luz espalhada por um dipolo, é que explica a cor azul, né? Que a gente vê no céu. A luz que vem do céu, né? É luz do Sol espalhada pelas partículas, moléculas que estão que fazem a nossa atmosfera, né? E como espalha mais frequências mais altas, a gente vê azul, né? Na verdade, infelizmente, né? Não tem nada que eu possa fazer contra isso. A gente até deveria ver uma cor mais por violeta, né? Ultravioleta, só que a gente não enxerga isso, né? O olho tem um pico de sensibilidade mais ou menos no amarelo esverdeado. Violeta a gente enxerga muito pouco, né? Violeta, vermelho, a gente enxerga menos do que a gente enxerga o amarelo, o verde, as coisas que a gente enxerga melhor. Então, assim, na convolução dessas duas coisas, curva de sensibilidade do olho e esse espalhamento proporcional a ômega, a quarta potência, a gente vê a luz espalhada, principalmente azulada, né? E o Sol no pôr do Sol, no nascer do Sol, né, a gente vê ele vermelho, porque a gente está olhando diretamente para ele e toda a luz que está vindo, ele está atravessando uma porção grande da atmosfera, né? Toda a luz, a parte de alta frequência, a parte azulada do espectro, foi espalhada nas direções perpendiculares, né? E a luz que chega para a gente diretamente tem uma componente maior do vermelho. Aí, quando o Sol está lá em cima, a gente vê ele meio amarelado, não porque ele seja meio amarelado, a gente devia ver ele branco, mas do mesmo jeito, né? Espalha um tanto de azul e a gente vê ele meio amarelado, mas não vermelho. Bom, Professor, oi. uma curiosidade.
Esse espalhamento tem uma relação com a concentração de carbono na atmosfera? Sim, porque se você aumenta o número de moléculas de carbono na atmosfera, né, o espalhamento vai ser um pouco diferente. Eu deveria dizer que aquelas expressões aqui que eu escrevi, né, essas expressões aqui têm aproximações para as expressões. As expressões são deduzidas uma aproximação em que o tamanho do dipolo, né, um dipolo eu posso dar um tamanho para ele, d, distância entre a partícula, a amplitude de oscilação, né, o tamanho do dipolo é muito menor do que a distância r, ok, mole, né, porque esse polo é um átomo oscilante, então é fácil ficar longe dele, mas o tamanho dele tem que ser também muito menor do que o comprimento de onda da luz que está sendo espalhada. Tá? Então, se você começa a ter moléculas maiores na atmosfera, isso vai afetar. Essa expressão pode não ser mais válida. Eu tenho que refazer o cálculo. E aí essa dependência na frequência diminui. Para coisas grandes, para coisas do tamanho do comprimento de onda da luz, que visível da ordem de 500 nanômetros, né, centenas de nanômetros, aí a intensidade não é mais proporcional a ômega quarta, ela fica proporcional a ômega ao quadrado. Esse efeito de espalhamento de frequências maiores diminui. Uma molécula de dióxido de carbono, ela não é do tamanho de centenas de nanômetros, não. Ela continua ali na faixa de, acho que, dezenas de nanômetros. Então, essas expressões ainda são aproximadamente válidas. Então, eu não esperaria um efeito muito grande, não. Você tem que ter um aumento de concentração muito grande, né? A atmosfera, assim, é difícil. A atmosfera, bom, próximo da Terra, né? 80% nitrogênio, quase 20% de oxigênio. Os outros gases, assim, o que vem depois? Acho que é argônio, tem menos que 1%, alguma coisa. Mesmo CO2 e água, a percentagem na atmosfera é menor que 1%. Quando a gente fala assim, dobrou o tanto de dióxido de carbono na atmosfera, em números absolutos, isso é pequeno. Isso tem um efeito muito grande para efeito estufa, né? Porque o dióxido de carbono absorve bastante radiação, então não deixa ela escapar, a luz refletida pela Terra escapar. Mas, assim, da cor do céu... Porque, assim, pessoal, não sei se estou falando besteira, mas nas épocas que você tem maior concentração de poluição na cidade, essas coisas assim, o pôr do sol e o nascer do sol ficam mais avermelhados que o normal. Sim, mas não é dióxido de carbono. Aí é poeira mesmo. Muitas partículas de poeira. Não é CO2, não. É mais poeirinha, né? Poeira fininha na atmosfera. E isso é verdade. Quanto mais poluído, mais... E quanto mais seco o ar, né? Porque se o ar está seco, essas partículas de poeira elas ficam em suspensão na atmosfera. Quando está úmido, a umidade agrega nelas, elas baixam, né? Em forma de chuva, né? Junto com a chuva. A chuva limpa essa poeira da atmosfera. Então, no inverno é muito comum a gente ver que daqui de casa eu olho na direção de Contagem, em direção oeste, né, que é para o pôr do sol. No inverno tem pôr do sol aqui maravilhosos. Estou olhando para Contagem, aquela quantidade de partícula de... partícula de fumaça, né? Assim, ok, tem muito carbono, mas é mais poeira do que CO2. Então, partículas de carbono, carboneto, sei lá o quê. Ok, mas vamos voltar aqui para a ótica. Esse é um campo de estudo de ótica também, né? Você pode controlar o nível de poluição fazendo estudos de absorção na atmosfera, da cor, de espalhamento de luz, né? Mas ok, isso fica para o futuro. Vamos continuar aqui. Então, luz natural é não polarizada. Como é que eu faço para polarizar a luz? Bom, tem essa polarização natural devido a esse espalhamento que eu mostrei aqui nessa figura, né? Em que a maior intensidade espalhada por um dipolo oscilante é na direção perpendicular à direção de oscilação do dipolo. Então, essa luz espalhada ela já é parcialmente polarizada. De fato, dá para ver isso no Sol, no céu, né?
Se você olhar 90 graus do Sol, você olha o Sol aqui, não, o Sol está nessa direção, aí você olha para lá, 90 graus. Se você tiver um óculos escuro desses que tem lente polarizada, né, você gira ele e você vê que a luz do céu é parcialmente polarizada, principalmente 90 graus do Sol. Né? Ou então você vai lá no laboratório e pega um polarizador emprestado, e a sala de demonstração tem um tanto, no meu laboratório tem um tanto, e faz esse teste melhor. Mas essas lentes de óculos de sol polarizadas são bons polarizadores. Que tipo de polarizador é aquele? Porque é um polarizador barato, né? Quando você compra o óculos de sol, ele é caro não por causa do polarizador, ele é caro por causa do que está escrito no polarizador, por causa da marca. Né? Esses polarizadores, os polarizadores comuns, vamos dizer assim, eles usam um fenômeno que chama-se dicroísmo. Dicroísmo é a absorção preferencial de uma... Dicroísmo, está mais ou menos certo. É a absorção preferencial de uma polarização. Luz polarizada numa determinada direção é mais absorvida do que luz polarizada em outra direção. Então, a luz que vem de luz polarizada, eu não consigo escrever uma coisa e falar outra, ou vice-versa, de luz polarizada. Polarizada na direção perpendicular ao eixo chama eixo de polarização, né? Eixo do polarizador, eixo de polarização. Eixo do polarizador. Esses materiais que apresentam dicroísmo, cristais birrefringentes sempre tem um pouco de dicroísmo, mas assim, esses materiais, em geral, são materiais que têm moléculas compridas, né? Moléculas fininhas e compridas numa direção, os polímeros alinhados, assim, por exemplo. Né? Então, nessa direção da molécula, ele absorve bem a luz. Coloca dipolos para oscilar nessas direções. Na direção perpendicular, ele não absorve tão bem. Isso é um material relativamente barato. Você consegue plásticos que apresentam dicroísmo. Mas não é uma polarização perfeita. Passa um pouco da luz da outra, da polarização perpendicular ao eixo também. Você não absorve toda a luz polarizada na direção perpendicular. Um jeito melhor de obter luz polarizada é usar cristais que apresentam birrefringência. A birrefringência, estou falando coisas, estou invadindo o curso da Ariete. Né? A Ariete está dando um curso de ótica de sólidos, e isso é matéria do curso de ótica de sólidos. Quem quiser saber um pouco mais, pode perguntar, pode dar uma olhada lá na frente no livro do Faules mesmo, nos capítulos lá da frente que a gente não vai chegar. Ele fala de ótica de sólidos. Tem um livro muito bom de ótica de sólidos do Mark Fox, né? que deve ser o texto que a Ariete está usando no curso dele. Mas, ok, o fenômeno de birrefringência é o seguinte, tem cristais em que ele tem 2 índices de refração, um cristal de birrefringente uniaxial. Ele tem um eixo óptico, tem uma direção no cristal, que a gente chama de eixo óptico. Nessa direção, tá? Luz que se propaga nessa direção, ela se propaga com um determinado índice de refração. Qualquer polarização perpendicular ao eixo óptico tem o mesmo índice de refração. Mas polarizações na direção, no plano do eixo óptico, que estão nesse plano aqui, elas vão ter um índice de refração diferente. Ou seja, o cristal tem 2 índices de refração diferentes. O material que apresenta isso é calcita. Eu tenho uma calcita, sem piadas. Né? Eu tenho uma aqui pequenininha. Eu tentei até fazer uma demonstração para vocês aqui, mas não dá para ver, não. É um cristal que é comum. Você compra ele no Mercado Central, você vai lá, você pede um cristal. Tem lá na minha sala na universidade, eu tenho um maior, mas fui lá buscar. Não. E é legal, vocês procuram na internet, vocês vão achar figuras legais. Como ele tem 2 índices de refração diferentes, né, a luz que vem numa direção qualquer incide nela, ela separa em 2.
Porque você vê duas imagens, então você coloca o cristal de calcita em cima de uma folha de papel, você vê duas imagens diferentes, porque uma luz anda onde tem um índice de refração, a outra tem outro índice de refração, você separa. E elas têm polarizações diferentes. Então, é um jeito de você separar polarizações. Pegar a luz não polarizada, passa num cristal birrefringente, né? A luz que é perpendicular ao eixo óptico, né? Ela vai ter uma polarização. A luz que tem polarização perpendicular ao eixo óptico, ela tem uma refração diferente da luz que tem polarização na direção do eixo óptico. Então, você consegue separar as duas polarizações. Bom, eu falo mais sobre isso daqui a pouco, quando a gente falar como obter luz circularmente polarizada, que é o próximo tópico aqui. Ok. Antes de passar para essa luz circularmente polarizada, uma coisa que todo mundo deve saber é o seguinte: se você pega luz polarizada e passa num polarizador como esse, num ângulo qualquer, deixa eu fazer uma coisa aqui assim, eu vou supor, então tem um polarizador e o eixo do polarizador é esse aqui, ó. Esse aqui é o eixo de transmissão do meu polarizador. Eixo de transmissão. Se eu mando luz, eixo de transição do polarizador. Se eu mando luz não polarizada nesse polarizador, fazendo um ângulo qualquer com a direção de polarização, isso aqui é o campo elétrico da luz, né? Direção do campo elétrico indica a direção de polarização. Se o meu campo elétrico, a minha polarização desse feixe de luz está fazendo um ângulo θ com o eixo de polarização, só vai passar a componente do feixe que é paralelo, tem polarização paralela ao eixo de transmissão. Bom, eu sempre posso decompor, né, esse campo elétrico aqui em duas componentes perpendiculares entre si. Nessa componente aqui, que vai ser módulo essa aqui vai ser o cosseno θ, né? E numa componente que vai estar aqui, que é seno θ. Só passa a componente cosseno θ. Então, nesse caso, a intensidade do feixe transmitido, que é proporcional ao campo elétrico ao quadrado, essa intensidade vai ser a intensidade do feixe incidente, que é proporcional ao E incidente ao quadrado, né? Vezes o cosseno ao quadrado de θ, porque o campo elétrico transmitido é só a parcela cosseno θ. Isso se eu mandar a luz polarizada, né? Se eu mandar a luz não polarizada nesse polarizador, vai caber aqui, ó, para a luz não polarizada. A luz não polarizada, eu posso pensar nela como sendo uma luz em que esse ângulo θ varia com o tempo muito rapidamente. θ é uma função do tempo. Não? Instantaneamente eu tenho um ângulo θ. Daqui a, sei lá, 10 a menos 15 segundos, eu tenho um outro ângulo θ, né? O ângulo θ está variando e todas as possibilidades acontecem num tempo muito rápido. Então, o que importa é o valor médio da intensidade, não? Intensidade transmitida, em média, que é o que a gente vai enxergar, vai ser a média temporal disso aqui. θ está variando no tempo, é uma média no tempo de cosseno ao quadrado, então vai ser metade, dá meio, né? Metade da intensidade inicial. Né? Um polarizador, ele corta, né, a metade da intensidade, um polarizador ideal, né, que realmente bloqueia totalmente luz polarizada na direção perpendicular ao eixo, né, e deixa transmitir, e passa 100% da luz com polarização paralela ao eixo. Ele vai passar metade da luz incidente. Na prática, nunca é bem assim, não? Na prática, a gente tem, em geral, luz parcialmente polarizada. Então, é importante definir para polarização parcial
Opa! Polarização parcial é o que a gente chama, quando eu tenho luz, que é feita de uma parte... Eu posso decompor ela numa parte polarizada e uma parte não polarizada. Polarização parcial. A intensidade total da minha luz, eu posso decompor ela numa parte polarizada mais uma intensidade não polarizada. NP. Então, é importante definir o grau de polarização. Quando você está trabalhando com polarização, em geral, vão te perguntar, ou você vai querer informar, qual que é o grau de polarização da sua luz. P, que é definido, a definição natural, né? É a intensidade polarizada dividido pela soma, pela intensidade total, né? Polarizada mais não polarizada. O mais fácil de medir esse grau de polarização é quando você pega a luz, você está querendo saber o grau de polarização dela, né? Passa ela no seu polarizador, né? E gira esse polarizador de 360 graus. Tá? Para garantir, você gira, não precisa girar 360 graus, não, mas gira os 360 graus para ter certeza e determina qual que é a intensidade máxima e qual que é a intensidade mínima que você tem, quando você varia o ângulo de 360 graus. O grau de polarização vai ser dado pelo valor, a diferença entre a intensidade máxima e a intensidade mínima. Né? Cada uma dessas acontece num ângulo. Né? Intensidade, para um determinado ângulo lá do polarizador, você vai obter uma intensidade que é a maior, né? Para outro ângulo, você vai obter intensidade menor. Não importa que ângulos são esses, a diferença entre os dois, entre as duas intensidades, dividido pela soma das duas intensidades, te dá o grau de polarização. Intensidade máxima ou intensidade mínima. Essa expressão aqui é a mesma expressão que está escrita em cima, tá? Não sei se é óbvio ver isso aí, mas... Bom, vou deixar para vocês pensarem também. Né? Mas é a mesma expressão que está ali, né? Essa expressão aqui é a mesma expressão que está aqui em cima. Intensidade máxima mais intensidade mínima... Você tem que pensar um pouquinho, um tiquinho de nada. Intensidade máxima mais intensidade mínima é a intensidade total, polarizada, mas não polarizada, e a diferença entre as duas é a intensidade da luz polarizada. Tá? Vou deixar para vocês pensarem um pouquinho, se não ficar óbvio que as duas expressões são a mesma coisa, a gente resolve o problema depois. Bom, então, eu vou voltar lá naquele fenômeno. Eu já falei sobre espalhamento, né? Já falei bastante sobre espalhamento aqui, no espalhamento por dipolo, luz do céu azul. Né? Então, luz que se propaga no meio material, a propagação, né? Propagação da luz, né, no meio material se dá da seguinte forma. O feixe de luz chega, ele induz dipolos oscilantes nos átomos e moléculas, né? A luz que acerta os fótons, né? Falando quanticamente, que acertam um átomo ou uma molécula, eles produzem dipolos oscilantes, e a luz que passa no material, ela é uma superposição dessa luz incidente, que não encontrou átomo nenhum, e a luz que é emitida por esses dipolos oscilantes induzidos pelo próprio feixe incidente. Né? Os polos oscilantes emitem luz. Olhando a luz desse jeito, você consegue explicar o espalhamento de luz, né? A refração, a absorção de luz. Né? Para você colocar esse polo oscilante, você precisa de energia. Né? Uma parte dessa energia não é reemitida de volta, ela é gasta, né? Por atrito, né? Assim, devido à interação do dipolo oscilante com o material, né, com os outros átomos do material, a energia transmitida para eles, parte da energia é absorvida. Então, bom, mas isso, de novo, isso é
tópico de ótica de sólidos, só estou falando por completeza, né? Assim, para deixar isso claro. Mas tem uma figura aqui no Faules que é interessante mostrar, né? Eu falei lá atrás, mas eu vou mostrar aqui também de espalhamento, que ajuda a entender esse fenômeno de espalhamento e aquilo que eu falei. Não, eu quero... O que aconteceu? Eu não copiei? Sim. E agora, Ctrl V aqui, isso. Essa é uma figura do Faules, né, mostrando uma luz incidente que vai acertar moléculas aqui, né, um gás na atmosfera. A luz está vindo aqui, ó, nessa direção. Ela é não polarizada, eu posso decompor ela em duas direções, né? Então, ela vai botar moléculas aqui para oscilar, eu tenho dipolos oscilantes aqui, né, nessas direções, para lá e para cá. Uma parte da luz passa, é transmitida direta, não polarizada, mas tem parte que é espalhada, principalmente, o espalhamento principal é a 90 graus, né, da direção de incidência, como a gente viu naquela figura para intensidade, né, em função do ângulo que eu mostrei antes. Então, nessa direção aqui, né, a luz que está se propagando aqui, a maior parte dela tem polarização na mesma direção do eixo de oscilação do dipolo. O dipolo que está oscilando aqui no sentido, vamos chamar de vertical, emite luz com essa polarização. Nessa direção aqui, ela tem essa polarização. Ele emite pouca luz nessa direção aqui. Quem emite luz aqui para cima, nessa direção, é o dipolo que está oscilando na direção, vou chamar de horizontal, né? Que foi colocado para oscilar devido a essa componente da luz aqui, da luz incidente, que tem todas as polarizações possíveis, né? Ele é espalhado nessa direção, principalmente com essa polarização, né? Isso aqui ajuda a entender aquilo que eu falei, né? Assim, a 90 graus do Sol, ó, o Sol está aqui, acerta o céu, uma molécula no céu lá, e eu estou olhando aqui a 90 graus do céu, do Sol, né? Aí eu vejo uma luz ela é parcialmente polarizada, mas tem um grau de polarização bem razoável. Muito bem, mas o que eu queria falar é de polarização circular agora, né? Polarização elíptica e circular. Vamos supor que eu tenho polarização circular primeiro. Vamos supor que eu tenho luz que é uma superposição de dois feixes de luz linearmente polarizados. Então, o campo elétrico da luz que eu estou olhando, ele é uma superposição do campo elétrico 1, do primeiro feixe de luz, e do campo elétrico 2, que é o segundo feixe de luz, né? E esses campos elétricos são de tal forma, né, que um está polarizado, ó, vou escrever o E1, ele tem amplitude é zero, vou usar a forma real, cosseno de Kz menos ômega t, né? Ele está oscilando no tempo e no espaço, propagando ao longo da direção Z, mas a direção de polarização dele é X. Tá? Tudo bem, né? O campo elétrico está lá na direção X chapéu, né? Perpendicular à direção de propagação, que é Z. O campo magnético não importa, vai estar o campo magnético desse aqui vai estar na direção Y, né? O campo elétrico é 2, vou colocar ele com a mesma amplitude, tá? É 0. Tá? Só que ele está oscilando com uma diferença de fase em relação ao primeiro, 90 graus fora de fase com o primeiro. Então ele está oscilando com seno. O seno é o cosseno mais π sobre 2, né? Mais ou menos π sobre 2. Eu vou ter um sinal mais ou menos aqui na frente. Ele está oscilando com seno. E ele está na direção Y. Então, eu tenho... Né? Então, esse aqui é o meu E1. E esse aqui é o meu E2. Eles estão a 90 graus, tem polarizações a 90 graus uma da outra. E mais que isso, estão oscilando com uma diferença de fase de 90 graus. De 90 graus. A fase aqui é 90 graus diferente. Uma é cosseno, outra é com cosseno. Né? É claro que essa superposição aqui, né, pelo princípio de superposição, ela é uma solução da equação de onda também. Né? Isso aqui é um feixe de luz perfeitamente válido.
a onda resultante, essa onda E aqui, que é a resultante dessa superposição, é uma onda que, se eu olhar para ela, eu vejo o campo elétrico girando. Se eu estiver parado aqui nessa posição, vendo a onda passando para mim, eu vou ver o campo elétrico da luz girando no tempo. Não? Ok, deixa eu mostrar a cara desse campo elétrico. É fácil ver isso, né? Você pode fazer um cineminha também. Você coloca aqui, ó. A luz está se propagando a direção Z perpendicular à tela aqui, né? A direção Z está aqui, ó. Vamos colocar ela saindo da tela, a luz está saindo aqui. Eu coloquei o campo elétrico E1 na direção X. Então, ele está aqui, ó. E1. Eu estou na origem, então Z igual a 0, não? Em T igual a 0, eu estou na origem aqui, estou olhando o que está acontecendo, estou parado aqui na origem, olhando para esse campo elétrico, medindo esse campo elétrico aqui. Em T igual a 0, eu vejo o campo elétrico é 1, porque Z igual a 0, não? T igual a 0, cosseno de 0, dá 1, eu vejo um campo, é 0 aqui. E esse campo aqui, nesse instante de tempo T igual a 0, ele é 0. Seno de 0 dá 0. Então, o campo E2 é 0. O campo elétrico resultante é o campo E1. Esse aqui é o campo elétrico resultante. Ó. Não consigo apagar só um. Né? Não consigo. Não. Se eu olhar, isso aqui é no tempo T igual a 0. Né? Se eu olhar um tempo... vamos olhar um tempo em que ômega-T seja igual a 90 graus, seja igual a π sobre 2. Então, o campo E2, isso aqui vai dar seno de π sobre 2, que dá 1. Isso aqui vai dar cosseno de π sobre 2, que é 0. Então, eu só tenho campo elétrico na direção Y. Nesse tempo T tal que o tempo T maior, né, maior do que 0, em que ômega-T é igual a π sobre 2, o campo elétrico está nessa direção. O tempo entre os dois... não vou pegar outra cor, não, tá? Vou pegar preto aqui. Um tempo entre os dois, o campo elétrico vai estar aqui. Não? Ou seja, se eu estou parado aqui na posição 0, eu vejo o campo elétrico girando no tempo no sentido anti-horário. A luz está vindo na minha direção. Ok? A luz está vindo na minha direção. Não sei se vocês conseguem ver bem. A luz está vindo na minha direção, meu polegar está na direção que a luz está vindo, e eu vejo o campo elétrico girando nesse sentido. Ok? Eu chamo uma luz desse jeito, eu estou olhando para a luz está vindo na direção do meu olho, e eu vejo que o campo elétrico está girando no sentido anti-horário, então minha mão direita vê o campo elétrico fazendo isso. Eu chamo essa luz de luz circularmente polarizada à direita, porque é a minha mão direita que está fazendo isso. Se eu colocar uma diferença de fase de 90... se eu mudar o sinal aqui, né? Se em vez de mais aqui, eu colocar menos... Aqui, né? Eu dou uma diferença de fase entre esses dois, vai acontecer o contrário. Né? Vocês podem fazer essa brincadeira, que a luz vai girar, o campo elétrico vai girar no sentido horário. Aí eu uso a minha mão esquerda e falo assim, olha, a luz está vindo na minha direção e eu estou vendo o campo elétrico girar na direção horária, né? Assim, de acordo com o que a minha mão esquerda está falando que ele está girando assim. Então, eu chamo isso aqui de luz, eu chamo isso de luz circularmente polarizada à esquerda, porque a minha mão esquerda que está me dando o sentido que o campo elétrico gira. Mas isso sou eu, tá? Essa é uma fonte de confusão gigante, tá? Inclusive, assim, o Faules, ele usa a notação oposta. Porque, olha só, o sentido para mim esse sentido que eu falei, esse aqui é o sentido que minha mão direita está indicando, é o sentido anti-horário, né? Então, isso aqui é a polarização circular à direita. Mas se eu estiver olhando de cá, né, do ponto de vista da fonte de luz, eu estou parado na fonte de luz e vendo a luz se afastando de mim, eu vou ver um movimento contrário. Tá? Então, assim, acho que é mais ou menos meio a meio da população mundial
o que uns chamam de polarização circular à direita, outros chamam de polarização circular à esquerda. E você tem que saber de que o cara está falando, tá? Qual que é a convenção que ele está usando. Ele está olhando do ponto de vista da fonte ou do ponto de vista do observador? Né? Vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Se eu estiver olhando daqui, eu vejo um sentido anti-horário. Se eu estiver olhando de lá, eu vejo, na direção oposta, eu vejo um sentido horário. Então, se eu pegar a figura que está aqui no Faules e colocá-la aqui, ó, como é que eu coloco ela aqui? Na verdade, essa figura você pode olhar dos dois lados, né? Mas olha aqui. Essa aqui é uma figura do Faules, figura 2.5 do Faules. Ele está mostrando mais ou menos o que eu estou mostrando ali, né? Só que em vez de estar olhando contra a fonte de luz, ele está na fonte olhando a luz se afastando. Então, para essa mesma expressão aqui, com o sinal mais aqui, ele está vendo a luz, o campo elétrico da luz, né, girando, e o campo magnético, é claro, ele gira acompanhando sempre a 90 graus do campo elétrico, né? Ele está vendo a luz girando no sentido horário. Então, ele chama isso aqui de luz circularmente polarizada à direita, né? Right circularly polarized lights. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa nomenclatura, né? O que é luz circularmente polarizada à direita? É luz que está girando no sentido anti-horário ou luz que está girando no sentido horário? Depende de onde que você está olhando, ok? Temos que tomar cuidado com isso. Bom, mas eu escrevi isso aqui na notação real, né? Vamos escrever essa mesma luz de polarização circular na notação complexa. Opa! Queremos escrever em verde, não, né? Notação complexa. Isso vai facilitar para a gente entender a polarização elíptica e outras polarizações genéricas e partir para as matrizes de Jonas, né? Em notação complexa, eu vou escrever que o campo elétrico é igual, tem uma amplitude, é zero, não? Esse é o campo elétrico da luz resultante, que é a superposição daqueles dois feixes de luz. A luz está se propagando na direção Z. Então, isso aqui é zero, né? O primeiro é zero, é aí KZ menos ômega T. Né? E isso aqui, esse está na direção x-chapéu, linearmente polarizado na direção x-chapéu. Na direção y-chapéu, eu tenho a mesma amplitude, é zero, não? E ela está oscilando com aí KZ menos ômega T, isso significa que está se propagando na direção mais Z, né? E aí eu coloco a diferença de fase aqui, ó, mais ou menos π/2, dependendo se é a luz circularmente polarizada à direita ou à esquerda. E essa aqui é a componente que está na direção Y. Ok? Bom, uma vez que a gente entende o que é polarização circular, é fácil entender a polarização elíptica. Opa! Polarização elíptica, eu vou ter a mesma expressão que eu acabei de escrever, mas eu vou colocar as intensidades dos campos diferentes. Não? O campo elétrico total, então, vai ser E0, aí KZ menos ômega T, na direção x-chapéu, mais uma coisa diferente, é zero linha. Vou colocar uma linha grande aqui para não passar despercebida. É aí KZ menos ômega T mais ou menos π/2, dependendo se ela está girando no sentido horário ou anti-horário. Ela está na direção Y. Isso aqui representa
uma luz, né, total, o campo elétrico total, ele é maior ao longo de um eixo, depende, se a zero for maior do que a zero linha, então na direção X chapéu eu tenho uma amplitude maior. Então a luz gira, só que a ponta do campo elétrico, do vetor campo elétrico, ela descreve uma elipse, e não achatar aquele círculo que a gente viu antes, né? Pego esse círculo aqui, ele está esticado na direção X, se o meu E0 for maior do que o E0'. Ok? Bom, antes de prosseguir nessa descrição aqui da polarização, descrição da polarização, é importante ver como produzir, qual a maneira prática de produzir uma luz circularmente polarizada. Como que a gente faz para conseguir uma luz circularmente polarizada? Você vai falar, eu pego 2 feixes de luz linearmente polarizadas, um na direção X, outro polarizado na direção Y, combino eles no mesmo ponto do espaço, mas eu tenho que introduzir uma diferença de fase entre eles, né? Ok, tem maneiras de fazer isso também. Mas a maneira mais prática de fazer isso, circularmente polarizada, a maneira mais prática de fazer isso é, de novo, usando esses cristais birrefringentes. Um cristal birrefringente, né? Ele tem, cristal birrefringente, que a gente chama de uniaxial, ele tem uma direção no cristal, que é a direção do eixo óptico, em que luz com polarização perpendicular àquela direção tem um índice de refração. A luz, então, que está andando na direção perpendicular ao eixo óptico, né, ela tem componentes que tem eu posso dividir ela, né, ela está andando nessa direção. Então, a polarização dela está nesse plano, né, que contém o eixo óptico. Então, essa luz, né, eu posso dividir essa luz aqui numa componente que está polarizada perpendicularmente ao eixo óptico e uma componente que está polarizada paralela ao eixo óptico. Essa componente perpendicular, com polarização perpendicular ao eixo óptico, ela tem um determinado índice de refração. É o índice de refração que a gente chama de ordinário. A luz que está em polarização paralela ao eixo óptico, ela tem um índice de refração diferente. É o índice de refração que a gente chama de extraordinário. É um índice de refração diferente, né? Então, se eu pegar um cristal desses birrefringentes, cortar ele, né, de maneira que a face do cristal está perpendicular. A face do cristal contém o eixo óptico, né? Então, a direção da face do cristal é uma direção perpendicular ao eixo óptico. O eixo óptico está aqui nessa direção, o cristal está nessa direção aqui. Não sei se vocês conseguem ver a minha imagem aí, que fica pequenininha na tela, né? Deixa eu desenhar, então, né? Então, assim, eu tenho um cristal birrefringente. Cristal birrefringente. Não? Ele tem um eixo óptico que está nessa direção aqui. O Ariete é brava, ela vai brigar comigo, né? Eu estou falando de ótica de sólidos. Eu tenho esse eixo óptico aqui. O que eu estava dizendo antes, eu prefiro fazer figurinhas com as mãos, porque desenhar em 3D aqui é uma dificuldade. Né? Mas vou colocar aqui. Qualquer polarização nesse plano aqui, se o campo elétrico estiver nesse plano, tá? Qualquer polarização nesse plano aqui, o índice de refração para a luz com essa polarização é um índice de refração que a gente chama de ordinário, NO. Tá?
A luz que está... Vou fazer outra figurinha aqui. Vou desenhar o eixo óptico de novo. Esse aqui é o eixo óptico. Luz que está se propagando nessa direção aqui, né, perpendicular ao eixo óptico. Então, se ela está se propagando nessa direção, o campo elétrico dessa luz ele vai estar, né, no plano do eixo óptico. Ele pode estar paralelo ao eixo óptico, ele pode estar... Quer dizer, a luz está propagando na direção perpendicular ao eixo óptico. Então, eu posso ter luz com campo elétrico aqui paralelo ao eixo óptico ou luz com polarização perpendicular ao eixo óptico. Se ela tem a polarização que é perpendicular ao eixo óptico, ela tem um índice de refração N ordinário. Mas essa aqui, que tem polarização paralela ao eixo óptico, o índice de refração a gente chama de extraordinário. Então, como é que eu faço? Como é que eu estou querendo produzir uma luz circularmente polarizada. Eu vou pegar uma placa de material birrefringente e cortar ela de maneira que essa direção aqui, ó, seja a direção perpendicular ao eixo óptico. Vendo essa placa de frente, isso aqui é uma vista de lado, né? Vista de lado. Isso aqui é a direção da luz. Se a luz tem essa direção e ela é não polarizada, né, eu vou ter parte da luz que tem polarização aqui nesse plano, né, e parte que tem... Não, toda ela tem polarização nesse plano, né? Parte está na direção do eixo óptico, que está nessa direção aqui, parte está perpendicular ao eixo óptico. Cada uma delas tem um índice de refração diferente. Ok? Então, se o índice de refração é diferente, a velocidade com que essas duas polarizações passam pelo material é diferente. Eu vou copiar a figura do Faules, que talvez seja mais fácil de ver. Cadê o Faules? Está aqui. Do que eu tentar desenhar uma coisa que seja compreensível. Deixa eu achar a figura. Achei a figura que eu estou querendo aqui. Esta. Vou copiar a legenda dela também. Figura 2.7. Ó, a placa de material que eu estou falando é essa coisa que está mostrada aqui em cinza, essa de cá. Isso aqui é um polarizador linear, tá? No qual passou a luz primeiro. Mas vamos olhar primeiro para essa placa aqui, que é essa placa de material que eu estava falando aqui. Essa direção aqui está aqui, né, no plano da placa, mas perpendicular, no plano da placa, né, perpendicular à direção que a luz vai passar nela, ela chamou de eixo rápido e a direção perpendicular é o eixo lento. Uma é a direção que o índice de refração é o ordinário, outra é a direção que é chamada que o índice de refração é o extraordinário. Essa nomenclatura que o Fábio está usando aqui é uma outra nomenclatura, né? Ele chama de eixo rápido e eixo lento. O eixo rápido é aquele no qual o índice de refração é menor, né? A luz com a polarização nessa direção aqui tem um índice de refração menor do que luz polarizada no sentido vertical aqui. Então, por isso que é chamado de eixo rápido. O índice de refração aqui para a luz polarizada nessa direção é menor, então a luz passa com velocidade maior. Né? Luz com a polarização a 90 graus passa com velocidade menor. Né? Ok, então isso fica mais fácil de pensar, eu não tenho que falar tanto de ótica de sólidos aqui. Qual que é a ideia? Eu corto essa placa de material birrefringente de tal maneira que a espessura dela seja suficiente para provocar uma diferença de fase entre esses dois feixes, o feixe que tem polarização na direção rápida e o feixe que tem polarização na direção lenta, né? Eles vão passar com velocidades diferentes.
Então, um vai ficar atrasado em relação ao outro. O que eu quero fazer é provocar uma diferença de fase de π/2 entre os dois. Eu tenho que atrasar um feixe, não imagina as duas ondas lá, não, eu tenho que atrasar uma senoide em relação à outra, de maneira que eu estou somando um ângulo de π/2. O tanto que ela atrasa, né, depende, é claro, da diferença em velocidade e da espessura da placa. Então, o que eu tenho que fazer é cortar a espessura da placa, a espessura da minha placa aqui, ó, essa espessura aqui, D, essa espessura D tem que ser igual, para conseguir produzir onda linearmente polarizada, tem que ser igual ao comprimento de onda da luz, né, dividido por 4. Eu quero uma diferença de lambda sobre 4. Eu quero uma diferença de π/2. π/2 corresponde a 1/4 do comprimento de onda, né? Então, por isso, 4 aqui. E eu tenho que... Bom, eu não vou chamar de extraordinário ou ordinário, vou chamar de N1 menos N2, igual o Fowles fala. É a diferença entre os índices de refração. O rápido é o N2, e o eixo polarização na direção lenta tem índice de refração N1 maior, né? Se a espessura da placa é essa, né, a luz que incide aqui vai ficar atrasada em relação à outra. Tem um detalhe importante aqui, né? Luz que incidiu aqui a 90 graus. Porque se eu quero polarização circular, eu quero que a luz incidente, eu quero que a luz polarizada nesse sentido fique 90 graus fora de fase com a luz polarizada no sentido perpendicular. Então, o que eu faço? Eu preciso jogar nessa placa aqui luz com polarização linear a 45 graus das duas direções. Esse ângulo aqui é 45 graus. Né? E essa aqui é a polarização da luz incidente. Então, por isso que eu tenho esse outro polarizador linear aqui. Eu pego luz não polarizada, polarizo ela, né? Giro essas duas placas de maneira que a polarização da luz linear que está incidindo nessa placa de material birrefringente aqui esteja a 45 graus. Bom, tanto faz, de 45 graus aqui a 45 graus. 45 graus do eixo rápido, ou do eixo lento, os meus 45 graus. Não? De maneira que eu vou dividir a amplitude aqui em partes iguais. Né? É zero cosseno de 45, e aqui eu tenho o E0 seno de 45. Os dois têm a mesma amplitude, não? Um vai passar com velocidade menor do que o outro. Se a espessura for essa espessura de cá, na hora que saio do outro lado da placa, eu tenho um atraso de π/2, né? 1/4 de comprimento de onda entre as duas placas. Vou colocar um lambda zero aqui. Vou colocar um zero aqui para significar. Esse aqui é o comprimento de onda que eu tenho no vácuo, né? Fora da placa. Dentro da placa eu tenho um comprimento de onda lambda zero sobre o índice de refração. Bom, isso é o que se chama placa de 1/4 de onda. O jargão de laboratório é placa lambda sobre 4. 1/4 de onda. Eu posso usar ela para produzir luz circularmente polarizada à direita ou à esquerda. Se eu quero à direita, eu vou colocar... Eu nem preciso preocupar qual que é o significado, porque depende da definição, de como que eu defino o que é luz circularmente polarizada à direita e o que é à esquerda. Né? Mas se eu colocar 45 graus, eu tenho, digamos, luz circularmente polarizada à direita. Se eu colocar a menos 45 graus, né, nesse outro sentido, eu tenho luz circularmente polarizada à esquerda, tá? Ou 45, 135 graus. Né? Se ela tiver essa direção da luz circularmente polarizada num sentido, se eu tiver na direção a 90 graus, né, menos 45 graus, eu tenho luz circularmente polarizada no outro sentido. E acho que
fica claro para vocês que eu posso usar essa mesma placa para produzir luz com polarização elíptica, né? Basta de que, em vez de 45 graus, eu coloque um ângulo menor do que 45 graus, ou maior que 45 graus, se quiser, né? Se eu diminuir esse ângulo aqui com o eixo lento, né? Se eu fizer esse ângulo aqui menor, eu vou ter luz elipticamente polarizada e o eixo principal da elipse vai estar aqui na direção vertical. Se eu colocar um ângulo grande aqui, aproximando a polarização linear do eixo rápido, a luz vai estar elipticamente polarizada com o eixo principal da elipse, né, na direção do eixo rápido. É importante notar que essas placas aqui, ó, ela é feita para funcionar com um determinado comprimento de onda, né? Você fala, pelo amor de Deus, aí eu vou ter que ter uma placa para cada comprimento de onda que eu for estudar? Mais ou menos. Né? Na verdade, ela funciona razoavelmente bem para uma faixa de comprimentos de onda. Né? Isso depende, quão bem depende da diferença desses índices de refração, né? Quão diferentes eles são, né? E qual a precisão que você quer na luz circularmente polarizada. Você pode também, se não tiver perfeitamente circularmente polarizada, você pode fazer a incidência ser um pouco diferente de incidência ortogonal, né? Em vez da luz incidir perpendicularmente à face aqui, você joga ela um pouquinho só inclinada para ela percorrer uma distância maior na placa. Mas sim, assim, rigorosamente falando, essas placas são feitas para funcionar num determinado comprimento de onda. Então, na prática, elas funcionam bem numa faixazinha de comprimento de ondas. Mas se você usa no seu laboratório lasers diferentes, muito diferentes, se tem laser de violeta, laser verde, laser vermelho, você vai ter que ter várias placas de quarto de onda. Aproveitando, a gente pode falar num outro tipo de placa aqui, que é a placa lambda sobre 2. Aproveitando isso aqui. É um curso de ótica teórica e experimental, tá? Mas você tem que saber isso também, né? Uma placa lambda sobre 2, ou placa de meia onda, é uma placa como a de um quarto de onda, só que ela é feita para introduzir uma diferença de fase de 180 graus entre as duas componentes. Então, a espessura dessa placa, a única coisa que é diferente nela é a espessura da placa. Vai ser lambda 0 dividido por 2, né? E a diferença entre os dois índices de refração. Tá? Essa placa, uma luz vai ficar atrasada 180 graus da outra, tá? Eu produzo uma diferença de fase de 180 graus. Para que serve uma placa como essa? Ela serve para você girar a polarização linear. Se você joga polarização linear nela, né, a um certo ângulo, com o eixo rápido da placa, por exemplo, né, a polarização vai girar de metade desse ângulo. Vou deixar para vocês fazerem essa conta, tá? Se convencerem disso fazendo a conta lá, tá? O que tem que lembrar é só isso. Essa placa é feita para introduzir D aqui, na espessura dela é tal que a luz que sai do outro lado da placa, a luz incide linearmente polarizada aqui, fazendo um ângulo θ com o eixo rápido ou o eixo lento, tanto faz, né? E a luz que sai do outro lado tem polarização também linear, só que ela está girada e já vou adiantar o resultado, é metade desse ângulo aqui. Os meus lembretes de computador. Bem, polarização ali agora. Gente, matriz de Jones está me perseguindo aqui. Eu gastei muito tempo nisso aqui. Eu tinha uma ligeira impressão que ia acontecer isso, mas achei que dava para introduzir a ideia de matriz de Jones, mas vou deixar isso para a aula que vem, tá?
Aliás, eu posso aproveitar para perguntar, assim, todo mundo já fez física quântica 1? Álgebra linear? Vocês sabem diagonalizar a matriz? Ô, Paulo Sérgio, eu não fiz quântica 1, não. Mas eu já fiz métodos A. Então, eu sei Então você diagonalizar sabe diagonalizar a matriz. Você sabe lidar com a matriz. Sim. Só tem que dar uma relembrada, mas sei sim. Tá. Não, mas tudo bem. Assim, isso é só para ver em que nível de rapidez que eu passo na coisa, mas assim, não vai perturbar, não. Eu mostro o que fazer. Essas matrizes de Jones, só para anunciar as cenas do próximo capítulo, né, elas são usadas para a gente trabalhar com polarização. Elas servem, elas só podem ser definidas para a luz polarizada. Né? Eu represento, em vez de trabalhar com essas equações, é zero cosseno de ômega t, é zero seno de ômega t, vocês veem que o que é importante mesmo é a amplitude do campo elétrico na direção x e a amplitude na direção y. Considerando que a luz está se propagando na direção z, né? Eu posso dividir a polarização sempre numa componente em x e uma componente em y. Então, eu vou escrever uma matriz, na verdade, eu vou escrever um vetor coluna, né? Uma coluna, duas entradas, né? Em que a primeira entrada é a amplitude da luz. Hoje eu estou com a mania de escrever, de dar aula com as mãos, né? Assim, introdução à matriz de Jones, mas eu vou falar 2 minutos só. Eu não quero deixar passar de 1h30 de aula, não, que eu acho que já é muito, né? O que eu vou fazer é o seguinte, lembra, a gente escreveu que o campo elétrico, né, ele é um E0x, né? Vou colocar aí KZ menos ômega T, mais um E0, vou chamar de E0Y, esse aqui está na direção X, chapéu, mais um E0, aí KZ menos ômega T. Paulo Sérgio. Oi. Você não está compartilhando a tela. Obrigado, Mirela. Isso acontece. Em vez de ficar mostrando com as mãos, eu fiquei mostrando no nada, né? Só olhando para o lado. Então, introdução só à matriz de Jones. É rapidinho mesmo, né? Isso aqui é o que a gente tinha escrito antes. O campo elétrico, né, é uma superposição, um campo elétrico de uma luz que está se propagando ao longo da direção Z, né, é um E aí, KZ, menos ômega T. Eu posso sempre dividir ele numa componente polarizada na direção X e uma componente polarizada na direção Y, né, e tem uma diferença de fase. Eu deixei aqui uma diferença de fase entre os dois, que depois a gente vai escrever de um jeito diferente, tá? Uma maneira de representar isso aqui é representar esse campo elétrico por uma matriz coluna, né? Em que eu vou colocar na primeira entrada aqui o E0x e na segunda entrada o E0y. E só o último detalhe, assim, eu preciso dessa componente, dessa diferença de fase φ aqui, tá? Então, na verdade, eu tenho que incluir aqui, ó, isso aqui vai ter um E aí φ e aqui um E aí filinha. Φ menos filinha é a diferença de fase entre os dois eixos. Eu represento o campo elétrico por essa matriz, né? Eu estou mostrando só a componente X e a componente Y, né? Eu vou melhorar ainda mais aqui, que eu vou colocar esse aqui é o filinha, né? E esse aqui tem um φ aqui. Tá? Porque a parte aí KZ menos ômega T é igual nos dois, né? Não preciso ficar carregando isso para lá. Mas a vantagem é o seguinte, cada um desses componentes ópticos, um polarizador linear, uma placa de 1/4 de onda, uma placa de meia onda, eu posso representar por uma matriz 2x2. Uma placa de 1/4 de onda, lambda sobre 4, ela pode ser representada por uma matriz.
Eu não sei de cor, não, como é que é a placa é, porque depende do eixo, onde é que está o eixo rápido, onde é que está o eixo rápido. Mas, por exemplo, ela pode ser representada por uma matriz 2x2 assim, 1, 0, 0, menos I. E a passagem da luz pela placa de 1/4 de onda, a ação da placa de 1/4 de onda sobre esse feixe de luz, eu posso representar aplicando essa matriz sobre esse vetor coluna. O resultado vai ser um vetor coluna, que é a luz transmitida do outro lado. Ok? Não é para entender tudo, não. Assim, eu só estou dando, em geral, o que é esse conceito de matriz de Jones, que é útil para a gente trabalhar com luz polarizada. Para um elemento óptico só, tranquilo. Mas quando você, às vezes, você coloca um tanto de coisa. Né? Você coloca uma placa de meio, você coloca um polarizador linear, uma placa de meia onda, e depois uma placa de 1/4 de onda, e você quer saber qual vai incidir a luz aqui, né? Ela vai passar por esses 3 componentes, você quer saber o que vai sair lá, qual que é a luz transmitida lá do outro lado. Ok, você pode ir fazendo, vai dar isso, isso, isso. Aí você usa as matrizes de Jones, que é a multiplicação de matriz, né? E você vê a cara da luz que sai do outro lado. Mas a gente faz isso na aula que vem. Estourei meu tempo. Tá? Então, aula que vem, finalmente, não tem saída, vai ser matriz de Jones. Tá? Continuem pensando nos temas de trabalho para a gente definir o quanto antes. Como eu falei, assim, sem tensão, pode mudar depois, mas eu acho que é interesse de vocês mesmos definir o quanto antes para começar a trabalhar, né? Para ter mais tempo de fazer. Giovana mencionou que tem uma crise aí, mas a crise é o estado natural. Semana que vem vai ser uma semana de crise também, a outra semana também. Às vezes acontece uma semana que não tem crise nenhuma, mas aí você está tão cansado, porque todas as outras semanas anteriores foram de crise, que você certamente vai falar, não, eu vou dar uma descansada essa semana, pegar leve, e aí na semana que vem eu ataco os problemas que estão em suspenso aí. Só que a semana que vem é uma semana de crise também. Então não adianta, a gente tem que aprender a viver na crise. Ok? Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Ok, gente. Bom final de tarde para vocês, então. Bom fim de semana. Bom trabalho. Na terça-feira a gente encontra de novo. Ok? Ok. Até mais, Paulo. Falou. Falou, gente. Boa tarde. Tchau, boa semana.